analisar coisas pequenas, com detalhes, porque Deus, ele capricha, igreja. Se você quer algo da parte do Senhor, você tem que saber pedir. E pedir com sabedoria. Senhor, eu quero assim, faz assim, eu preciso disso. Para mim é impossível, mas para o Senhor não. Porque o que é impossível para Deus? Acabamos de ver um louvor. Quem que explica Deus, missionária? Quem que explica Deus, igreja? Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Então todo mundo estudiosos, filósofos, todo mundo aí, mas quem que explica esse Deus? Deus, ele é grande, igreja, ele é majestoso, ele é poderoso. E eu estava falando para o meu esposo, Jesus, ele está voltando, igreja. E ele está voltando, e quando ele voltar, o Espírito Santo vai se retirar da terra. Agora imagina, se com o Espírito Santo, missionária, já as coisas estão tão difíceis, agora não dá nem para imaginar sem ele. Então a igreja tem que se aprontar, igreja. Tem que se preocupar com a vinda do Senhor. Jesus, ele está batendo nas portas e ele vai tratar com a noiva dele, vai buscar a noiva dele. Ele quer esse diferencial, ele quer essa renúncia e ele vai buscar um coração tratado, um coração limpo. Ele vai buscar. Não vai ser lá do outro lado que ele vai tratar o coração, vai ser aqui, igreja. Vai ser aqui. Aleluia. Não tem coisa assim, o que a pessoa planta, ela colhe aqui? É aqui. Não adianta você plantar limão e querer colher morango. Não vai colher morango. Então você tem que saber o que você está plantando, os caminhos que você está trilhando, o que Deus quer mais de você, buscar mais da parte do Senhor mesmo. E o Espírito Santo, ele está aqui, igreja, louvado seja Deus. E quando eu entrei aqui, o Senhor falou assim, tá vendo essa opressão, filho? Eu falei, uma opressão, igreja, louvado seja Deus. Porque pessoas, igreja, tem que entender que quando a gente tem Jesus Cristo, a gente é feliz. A gente é alegre. Aleluia. A gente é uma pessoa alegre. A gente não busca a alegria dentro da igreja. A gente já vem com a alegria. Aleluia. A gente já tem o Senhor. A gente já tem comunhão com Ele. Comunhão em casa, comunhão na igreja. Comunhão, igreja. Louvado seja Deus. Aí você vai no médico. Aí o médico vai falar assim, qual é o seu problema? Mesmo era você falar, mas se ele é médico, por que ele está perguntando? Porque você tem que contar. Porque se você não contar, ele vai fazer você uma bateria de exame, presta atenção. E essa bateria de exame, até sair o problema que vai perder tempo. Então fala para o Senhor Jesus o que você precisa nesta noite. Fala logo direto, não fica rodeando. Senhor, é isso, é desse jeito. E não tenha vergonha, porque às vezes a pessoa ela tem vergonha de pedir algo para o Senhor. Ela se sente tão incapaz, tão de pequena. Ela fala, meu Deus, será que é possível? Mas você tem que pedir, igreja, bater na porta. A Bíblia fala que se você bater na porta, ela abre. Uma hora ela abre, você está batendo, você está insistindo. Mas tem pessoa que nem na porta bate. Como que ela vai se abrir? Tem que bater na porta, igreja, tem que bater. Aí aqui fala assim, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta, ora ao teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. Então o Senhor está falando, entra, igreja. Aí ele fala assim, entra dentro do quarto, se humilha mesmo, se rasga. E aí quando você vai buscar a face do Senhor, olha que interessante. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de... Então se você não se aproxima dele, se você não fala com ele, não é assim? Se você não fala com uma pessoa, você vai perdendo intimidade com ela, não é? Se você não liga para ela, se você não fala com ela, se você não tem um contato com ela, não tem lá na harpa 77, guarda o contato. Você tem que ter o contato com Deus, direto com Deus. Não é com o pastor, é com Deus. Você tem que manter esse contato com o Senhor. E esse contato com o Senhor, olha que coisa linda. Você pode ter madrugada com ele, você pode ser de manhã com ele, à tarde com ele, você pode estar dentro do ônibus, aonde você estiver, você pode ter o contato com o Senhor. Em espírito, no joelho, na igreja. Mas você está mantendo o contato com ele? E a sua aliança com ele?
Aleluia. Porque assim, se Deus tá fazendo por mim, então tá ótimo, então eu tô com aliança com ele. Agora esse negócio de colocar Deus na parede, ei, quem é você? Querer fazer gracinha pro Senhor, não vou fazer. O Senhor já sabe que eu sou assim mesmo. Você tem que ser ovelha, igreja. E a ovelha, ela obedece, igreja. Louvado seja Deus. Porque qualquer hora Jesus ele volta. E quando ele voltar, não vai dar tempo. Agora eu ia falar com a irmã, mas a irmã se foi. Aí às vezes a sua bênção só tá retida por uma falta de perdão. E a igreja tá lá fazendo proposta, a igreja tá fazendo isso, a igreja tá indo, mas não perdoa. E se não perdoa, igreja, não recebe também perdão de Deus. Às vezes você fala assim, mas missionária, é tão difícil perdoar, você não sabe o que me falaram, a palavra que me afrontaram, o que causaram, o que me fizeram. Não é assim? A gente passa por situações na vida, você fala, não, isso daqui eu não vou perdoar, não. Mas perdoar é diferente, igreja, de você aceitar. Verdade. Eu perdoo. Agora eu ficar aceitando toda hora, né, uma situação, não, eu perdoei. Porque tem pessoa que é assim, igreja, tem situação na vida da pessoa que é assim, ela faz, já sabe que você vai perdoar e quer fazer, quer continuar fazendo. Mas tem uma hora, igreja, que a corda enforca. Cuidado com esse negócio aí, fulano, porque é cristã, mas cristã ele perdoa, mas Então, igreja, a igreja tem que buscar. Deus, ele me fala assim, buscar a igreja. Buscar a face do Senhor. Né? A Bíblia fala, louvado seja Deus, né? Se o povo que se chama pelo meu nome, né? O povo está chamando a Deus, buscar, né? Se livrar dos maus caminhos, se converter, jejuar, buscar a face do Senhor, aí ele vai ouvir a oração e atender. Então tem todo esse percurso para Deus atender uma oração do cristão. E como Deus ele me passou algo nessa noite, né? Ele falava assim, fala pro meu povo que eles não estão esquecidos por mim. Louvado seja Deus. E que uma alma, uma vida tem muito valor. Então você tem valor. Louvado seja Deus. Talvez alguém não te falou isso, né? Talvez alguém não te falou, você é valoroso. Talvez você não escutou isso hoje. Talvez alguém não falou que te amava hoje. Talvez alguém não falou que você é importante hoje. Talvez você passou aí quase as suas 24 horas do dia e alguém não te falou isso. Ou tem pessoas que falam por falar, né? Vira até um hábito. Te amo, meu irmão, né? E às vezes não ama nada. Mas o Senhor te ama incondicionalmente. Deu o filho dele, o unigênito, naquela cruz para nos salvar. E deixou o Espírito Santo na terra para nos consolar. Por quê, igreja? Porque a gente ia passar muita situação. Mas o Senhor fala, tenha bom ânimo, se levanta. Então, quando você vir para a casa do Senhor, pode vir de cara para baixo, está vindo para a casa do Senhor. A Bíblia diz, quando ir à casa do Senhor, cantar, né? Tá contente, alegre, né? Se ajeitar, se arrumar para o Senhor, se preparar para o Senhor. Você é a noiva de Cristo, então a noiva tem que se preocupar isso. Se preocupar em cuidar, né? Eu vou para a casa do meu Deus. Aleluia. Eu vou me cuidar porque é pro meu Deus. Eu vou cuidar do meu templo, do meu espírito, não da vida dos outros. Porque tem pessoa que cuida de todo mundo, mas não cuida de si. Tem que cuidar do templo, igreja. Ai, Senhor, eu tô bem na minha saúde? Senhor, é isso. Como que tá? Você tem que cuidar do seu templo. Limpar a terra, arear, sabe? Limpar. Eu vou ir para a igreja, vou buscar. E aquele desânimo. Aí desânimo vai colando com desânimo. E vai indo um desânimo. E eu repreendo esse espírito de desânimo. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo toda a opressão maligna. Pode estar acontecendo o que tiver que acontecer, igreja. A morte, ela pode até bater na sua porta. Mas ela não vai entrar. A doença pode estar até no seu corpo, mas ela não vai te matar. Você tem que crer, igreja. Aleluia. Mas aí essa pessoa, meu Deus, tá bom isso. Amém. Se você tá comendo isso, amém. Mas se você quer algo melhor, peça para Deus, igreja. Você tem que ter ousadia. Aí você vê muitas pessoas usufruindo das coisas, aí você fala assim, por que eu não consigo? Por que eu não tenho? Por que eu não recebo? Porque você não pede. Porque você não se humilha, talvez. Mas irmã, é lógico que eu peço, mas talvez você não sabe pedir com jeitinho.
Com Deus, igreja. Não é assim quando o filho quer algo do pai e da mãe? Vai com jeitinho. Senhor, por favor, atende a minha súplica, a minha necessidade. Às vezes você nem tá tendo uma necessidade por você, tá tendo por alguém. Vai pedindo por alguém também. Mas você tem que clamar, igreja. Eu vou pedir para a igreja se colocar de pé e vamos clamar. Louvado seja Deus nessa noite. Desde já agradecer. Louvado seja Deus. Eu confesso à igreja que eu falei assim pro Senhor quando eu estava orando. Falei, Senhor, eu tô vendo, não é em todos, né? Mas eu tô vendo pessoas desanimadas. Quando você vê uma pessoa desanimada, parece que aquele negócio quer te pegar, sabia? Aquela opressão. Mas se você está desanimado nesta noite, você tem que encostar em alguém que está animado. Porque o animado, ele é animado mesmo. Aí ele vai animar quem está desanimado. Você tem que... Agora, já pensou, dois desanimados? Meu Deus do céu. Então, assim, aquele que está com mais força, encosta naquele que está com poucas forças. Mas, irmã, todo mundo aqui tá assim, não, todo mundo tem vigor, igreja. Porque hoje comeram, beberam, saíram, passearam, conversaram, mexeram no celular, mexeram na internet. Não é assim? Agora, por que com Deus com esse desânimo? Por que na hora que chega as coisas por Deus eu não vou fazer desse jeito? Por que não, né, não se apronta? Viu, missionária Débora? Pega o círculo de oração, posiciona ele, irmã. Abaixa, Nai. Posiciona ele da forma que Deus vai te mostrar. E se quiser fazer, vai fazer. Se não quiser fazer, Deus manda quem vai fazer. Glória a Deus. Porque Deus, ele é assim, igreja. Aleluia. Ele é assim. Ele muda tudo. Você quer, você não quer, a fila anda. Verdade. Nós não é a última bolacha do pacote. A fila anda, irmão. Eu quero assim, eu vou mostrar assim, eu vou fazer assim. Se a irmã tá com cajado, irmão, usa o cajado com autoridade. Irmãs, a gente vai andar assim, vai fazer assim, assim, assim. Vai vir 1, vai vir 2, vai vir 3, vai vir 4, vai aumentando por causa da obediência. Mas se não tem obediência, a tendência é diminuir. A tendência é migrar. A tendência é você fazer e não ver resultado. Verdade. Não é multidão, é qualidade. É diferente. Glória a Deus. Eu prefiro andar com 2, 3, mas na qualidade. É isso, igreja, louvado seja Deus. Porque esses dias eu escolhi do meu feijão, falei, meu Deus, olha o mistério. E eu escolhi o feijão, só que eu peguei um pacote daqueles bons. E é quase, a gente vai escolher, mas quase não acha um grão, né? Coisa linda. Só que o pacote, quando é um bom feijão, ele é caro. Você tá entendendo? Para você ter algo bom, você tem preço, tem que pagar o preço. Verdade. Ah, Jesus pagou na cruz, mas você tem que pagar. Mas vou pagar como? Vai se esforçar, vai trabalhar, vai estudar, vai orar, vai buscar alguma, vai fazer alguma coisa. Glória a Deus. Aleluia. E aí, olhando ali o feijão, aí acho que são uns 5 ou 6, né? Carocinho ali. Aí eu falei assim, nossa Senhor, aí Deus me levou numa dimensão na obra. Falei, foi longe. Aí eu falei assim, Espírito Santo, o negócio aqui tá, né? O Senhor me dá cada... Porque Deus, igreja, a gente é vaso. E ele é o olheiro. Preste atenção. Para você ouvir Deus, você tem que descer na casa do olheiro. Né? Ele falou, Jeremias, desce na casa do olheiro. Então, se Deus é olheiro e nós é vaso, nós vai ser moldado por ele. E aí, quando Deus vai moldando o vaso chega quebrado, o vaso chega caído, chega desanimado, não é assim? Aí, cada vez que você vai, que Deus está trabalhando no vaso, o vaso vai melhorando, vai se consertando, vai se modificando. Não é de um dia para o outro, mas é necessário descer na casa do olheiro. E aí eu falei, Senhor, mas só tem 6 carocinhos. Aí o Senhor falou assim, é assim na minha obra. A maioria vai subir, vai buscar, tem que se humilhar. Não é a minoria. Às vezes tem umas coisinhas assim que é para sujar, para bagunçar. Aí Deus vai lá, ó, e vai limpando. Deixa que Deus vai fazendo. Aleluia. E eu ali, eu falando, nossa Senhor, então o povo, tem um monte de gente. Tem gente que obedece, tem gente que não obedece, quer fazer o que quer zombar de Deus. Zomba! Vai zombando de Deus até na hora que a corda te enforcar. Eu faço do meu jeito, eu prego do meu jeito, eu faço o que eu quero, vou onde eu quero. Ah, se não me der, eu não faço.
Vai zombando. Recebeu de graça, dá de graça também. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Se alguém tiver que reconhecer, você vai reconhecer. Porque a Bíblia diz, a Bíblia fala, se você honrar um profeta com um copo de água, Deus ele já te recompensa. Mas tem gente que nem um copo de água quer dar pro povo. Eu não quero, eu não vou servir. Porque não gosta de servir, mas quer ser servido. Como que você vai ser obreiro se você não sabe servir? Aleluia. E a gente é servo de Deus. A gente leva uma titularidade na terra, né? Missionário, os cargos eclesiásticos que a gente tem que respeitar, que tem. Mas quando Jesus vai falar, é servo. E ainda tem uma palavra horrível. Apartai de mim, maldito, que eu não conheço e que pratica iniquidade. Eu não quero ouvir isso. Tem muita gente praticando a iniquidade e naquele dia quer ser salvo. E não vai ser salvo, porque a porta é estreita. E se a porta é estreita, isso quer dizer que ela não passou por reforma, você tem que se renunciar. Você tem que fazer as coisas certas para o Senhor. Tem que vir para o tabernáculo do jeito que Deus mandar. Tem que se olhar no espelho. A igreja não é passarela. A igreja não é desfile de moda. Tem que ter, porque isso é templo do Espírito Santo. E se você faz alguém cometer pecado, você paga também. Se você vem com o espírito de sedução, se você sabe que você tem, repreende, queima ele, jejua para que esse espírito saia do seu corpo. É dessa maneira, igreja. Aí a gente não quer lutar, não quer guerrear. Aí Deus ele mostra as coisas para os irmãos para quê? Para orar, para buscar, para clamar, para se libertar. Não adianta, igreja, tudo Deus vê. Tudo o Senhor vê. O pecado, ele fede. É que nem cigarro. A pessoa fuma, joga o cigarro fora, mas a boca tá fedendo. Se você chegar perto da pessoa que fuma, a pessoa se sente o cheiro. O pecado é a mesma coisa. Ele fede, igreja. Ele fede. Então tem louvores que para subir nas narinas do Senhor, não é só cantar bonito. Ai, porque eu tenho a voz bonita. Tem muita gente com a voz linda, mas não sobe. Não sobe. Deus não recebe. E às vezes aí vê uma pessoa, quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, eu falei pro Senhor, que coisa linda, né? As criancinhas tudo tendo oportunidade. E eles louvam, às vezes eles erram na letra, né, irmã? Mas o louvor tá subindo, a essência é diferente. É a mesma coisa, tem muita gente que prega e prega bem mesmo, porque conhece a palavra, estudou a palavra, e Deus dá sabedoria e inteligência. Tem gente que busca por inveja, tem gente que busca porque o outro está fazendo. Mas o Senhor, ele fala para mim e para você. O conhecimento, é a revelação, quem dá é Ele. Então tem muitas pessoas que buscam, faz, acontece, mas não recebe nada da parte do Senhor, porque o guardadão está pago na terra. Porque Deus sabe por que está fazendo e como está fazendo. Então, às vezes, Deus ele pega o pequeno para confundir o grande. E tem muito grande, louvado seja Deus, confundido, viu? Tem grande confundido. Tem grande que está buscando e não está se encontrando, está sem direção. Então, igreja, eu sou pequena. Fala para o Senhor, eu sou pequena. Mas louvado seja Deus, igreja. Sabe por quê? Porque o Senhor ele fala para mim e para você. Bem-aventurados pobres, bem-aventurados que choram. Aquele que é pequeno para o Senhor é o maior, viu, igreja? Então, louvado seja Deus. Não queira ser o que você não é. Cada um tem um posicionamento na obra. Você, jovem, louvado seja Deus, você tem uma face bonita. Tem um rosto bonito. Não tem? Quem te deu essa face foi o Senhor. Aí eu vi a jovem louvando. E Deus está trabalhando no seu vaso. Viu? Deus está trabalhando. E deixa Deus trabalhar no seu vaso. Deixa ele trabalhar. Ele vai lapidar. Vai doer. Porque é assim, um vaso para ficar bonito, você tem que cuidar, ilustrar. Vai passando pelos processos. Porque ele tem algo com você. Ele tem uma chamada com você. Aí você tem que renunciar. Muita coisa. Se você não renunciar, louvado seja Deus. Se você não renuncia, se para você é difícil renunciar, Deus prepara outro jovem. Ele cuida, ele ama, mas ele lapida. Aí, louvado seja Deus, aí uma jovem passa por muitas coisas. Você vê muito jovem tirando a própria vida, muito jovem com depressão. Porque falta de orar, igreja, falta de buscar. Tem que orar, mas eu oro, mas ora, olha,
Repreenda a opressão. Senhor, eu repreendo esse desânimo. Meu Deus do céu, não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de fazer nada. Não tem vontade mais de se arrumar, de se cuidar. Deus deu um cabelo lindo, não quer desembaraçar o cabelo. Então, igreja, a gente tem que orar pedindo ao Senhor, viu, irmã? Pedindo ao Senhor força. A irmã é bonita, eu tô, olha, sou uma bênção na mão do Senhor. Acreditar, não fica esperando. Aí, B, você tem que se valorizar. Aleluia. Né? Deus, ele reconhece, ele ama a gente, mas a gente tem que falar pro Senhor, meu Deus, obrigado por esse ar que eu respiro. Eu me levantei, dormi, acordei, tô de pé, não foi por causa do homem não, foi por causa de Deus. Tem coisas, igreja, que filho não vai fazer, marido não vai fazer, pastor não vai fazer. Oração é sua com Deus, a sua intimidade é com Deus. Tem hora que você tem que ter isso. Nós estamos aqui todos reunidos para orar, para buscar. Mas a intimidade do particular, Deus sabe se você tem com ele ou não. Você pode falar que tem, às vezes não tem, ou não tem e tem. Mas não interessa, para mim não interessa. Agora Deus, ele tá falando, eu quero um relacionamento com você, igreja. Eu não mudei, eu sou o mesmo. Deus, ele tá falando para a igreja. E ele vai trilhar, vai te mostrar os caminhos. Então a igreja, vamos orar, clamar e